Olá, bem-vindos a mais um vídeo do Matematicano. Eu sou a Ana Furtado de Mendonça. Estou aqui para te ajudar nos teus estudos da matemática. Se você conhece algum amigo que tem dificuldade e que poderia assistir os meus vídeos e tirar as dúvidas, compartilhe esse vídeo com o seu amigo. É esse mesmo o meu objetivo, é fazer com que todo mundo perceba e goste de matemática. Então, vem estudar comigo, tá bem? Vou partilhar. Hoje nós vamos falar sobre o estudo do círculo e da circunferência. É uma matéria que é dada no sexto ano, tá bem? Então, vou partilhar aqui uns conceitos para a gente perceber o que é o círculo e o que é a circunferência. Muito bem. Então, vamos escolher aqui uma cor divertida, o laranja. Então, vamos lá. Eu tenho aqui, quais são os conceitos importantes? O que é uma circunferência? A circunferência são todos os pontos que estão à mesma distância de um ponto dado, do centro da circunferência, tá? Então, todos os pontos que estão a essa mesma distância, esses pontos, esta linha é chamada de circunferência. Então, para vocês não baralharem, a circunferência é a linha, tá? É só a parte à volta. Muito bem. E o que é o círculo? O círculo já será a linha e mais toda essa parte de dentro, ou seja, são todos os pontos do plano que estão à distância, à mesma distância do centro da circunferência ou menos do que essa distância, tá? Eles estão à mesma distância ou menos, ou seja, estão dentro deste círculo. Isso daqui é um círculo. Então, o círculo é mesmo a figura toda, mais a linha, tá? A figura mais a linha que limita. Muito bem. Agora, no círculo, eu tenho aqui alguns conceitos que são importantes eu saber. O que é o diâmetro? Eu tenho aqui o ponto A e tenho aqui o ponto B. O diâmetro é a linha que divide o círculo ao meio. Esse daqui é o diâmetro AB, tá? Aqui será o centro da circunferência, o O. O que é o raio? O raio é a distância do centro até a circunferência. Vamos colocar aqui C. Então, o raio é o raio OC. É um segmento de reta que vai do centro até a circunferência. E a corda? O que é a corda? A corda é uma reta, é um segmento de reta, porque não é uma reta, é um segmento de reta que liga dois pontos da circunferência. Por isso, eu tenho aqui a corda DE. Se eu tiver dois pontos, olha, eu posso fazer também aqui esta corda ligando o C ao D, eu também tenho uma corda. Se eu ligar o A ao C, eu tenho outra corda. Então, eu tenho várias cordas aqui. Eu tenho CB, eu tenho AC, e o diâmetro também é uma corda, e é a maior corda da circunferência. Por quê? Porque ela divide o círculo ao meio, a circunferência ao meio. Muito bem. Agora, nós também vamos ser introduzidos ao número π. Π, esta letra aqui, ele representa um número que não tem fim. 4, 5, 9, tá? E ele não tem fim. No sexto ano, a gente vai usar muito π valendo 3,14, que é uma aproximação às centésimas. E o que é que quer dizer esse número π? Esse número π eu vou usar para calcular o perímetro e vou usar também para calcular a área, tá? Eu vou também usar para calcular a área. E o que é que acontece aqui com este perímetro? Ups, desculpa que eu não posso apagar isso. Bom, e o que é que acontece aqui com... Eu vou só, então, desfazer isso daqui, para eu poder... Pronto, o número π. Pronto. E o que é esse número π? Ou seja, os matemáticos descobriram esse número fazendo de que maneira? Eles pegavam o diâmetro de vários círculos, tá? E depois, com uma fita, eles mediam o perímetro do círculo.
E depois eles dividiram o perímetro pelo diâmetro. E sempre que eles faziam isso, eles descobriam o mesmo número. Com todos os círculos que eles faziam, eles descobriam sempre essa constante, ou seja, será uma constante, tá? E deram a esse número o nome de π. Assim como a minha mãe escolheu o meu nome para ser Ana Cláudia, os matemáticos escolheram o π para ser o nome deste número, tá bem? Então, é só um nome que representa este número que foi encontrado pelos matemáticos, dividindo sempre o perímetro pelo diâmetro. Muito bem. E esse número vai ser muito importante para eu calcular o perímetro. O perímetro, o que é o perímetro? O perímetro é exatamente essa linha que contorna a circunferência, certo? E então, como é que eu calculo o perímetro? Vai ser π vezes o diâmetro, tá? O diâmetro, se vocês prestarem atenção aqui, isso é o raio e essa distância AB é o diâmetro. O diâmetro é igual a 2 vezes o raio. Ou seja, eu vou colocar aqui que o diâmetro é 2 vezes o raio. Ou o raio é o diâmetro dividido por 2, é a metade do diâmetro. Então, no perímetro, para calcular o perímetro do círculo, eu vou fazer π vezes o diâmetro, eu vou fazer 3,14 vezes a medida do diâmetro, ou eu posso fazer que o perímetro é o π vezes 2 vezes o raio, tá? Por quê? Porque o diâmetro é 2 vezes o raio. E a área vai ser o π vezes o raio ao quadrado, tá bem? Bom, isso é muito importante eu saber quais são os elementos que constam na circunferência e no círculo. É importante eu saber que o diâmetro é igual a 2 vezes o valor do raio, que o raio é a metade do diâmetro, e tenho também que saber o que é o π. O π foi um número que os matemáticos descobriram dividindo o perímetro pelo diâmetro. Basta entender e depois saber que nós vamos usar 3,14, que é um número aproximado, porque o π é um número que não tem fim, é um número infinito. E, a partir daí, eu vou saber que o perímetro é o π vezes o diâmetro, ou é o π vezes 2 vezes o raio, e que a área é o π vezes raio ao quadrado, tá? Muito bem. Este é o primeiro vídeo sobre esta matéria. No vídeo seguinte, eu vou fazer exercícios utilizando áreas e perímetros do círculo. Espero que tenham gostado e até o próximo vídeo.